Começa agora a programação do Ministério Segundo o Coração de Deus. Direção, Pastor William e Pastora Nilma. O Ministério Segundo o Coração de Deus está localizado na QNO 5, Conjunto G, lote 55, Setor Cultos. Domingo, culto da família, às 19 horas. Terça, estudo bíblico, às 19h30. Quinta, culto de cura e libertação, às 19h30. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos, todos aí com a santa e gloriosa paz do Senhor, nessa noite abençoada de quarta-feira, dia 30/8 de 2023. Estamos aqui ao vivo às 19h02, né? Mas vamos deixar também este estudo bíblico aí salvo no Facebook, no YouTube. Nós estamos aqui, irmãos, para iniciar mais um estudo bíblico da palavra dessa noite de hoje, né? Estamos aqui nesse trimestre, terceiro trimestre de 2023, e vamos aqui estar iniciando para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo, mais uma aula abençoada em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe todos os irmãos do Facebook, os irmãos que vão acompanhar no YouTube também, e os irmãos do Ministério Segundo o Coração de Deus, você que vai acompanhar agora, você que vai acompanhar depois, que Deus possa abençoar a sua vida e falar grandemente ao seu coração. Amém, irmão José Antonino de Lima, lá de Minasul, Goiás. Deus abençoe sua vida, irmão, em nome de Jesus Cristo. E nós vamos iniciar aqui essa lição, irmãos. Já vou estar colocando aí o tema dessa noite e desse trimestre que nós estamos estudando. Os irmãos, fica aí na sua tela, ó. O tema é a Igreja de Cristo e o Império do Mal, terceiro trimestre de 2023. Como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E nós estamos na lição número 4. Lição número 4 tem como tema quando a criatura vale mais que o Criador. Vamos falar bastante de idolatria nessa noite de hoje, irmãos. Louvado é o nome do Senhor, né? O que é o ídolo? O que é um ídolo? O ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no seu coração. O ídolo, irmãos, é aquilo que nós criamos, né? O que é um falso Deus? Um falso Deus é aquilo que nós criamos no nosso entendimento. O Deus verdadeiro é o Deus criador, que criou todas as coisas. E o falso Deus é um Deus que nós criamos. Daqui a pouco nós vamos aí estar aprofundando sobre isso, né? Vamos aqui para o texto áureo desta noite de hoje. Vou estar colocando aí na sua tela o texto áureo, que diz o seguinte. O texto áureo está em Romanos, capítulo 1, versículo 25, e diz o seguinte. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Este é o texto áureo. E nós já vamos aqui para a verdade prática. Verdade prática diz, irmã Valéria, Deus abençoe irmã Valéria e toda a família, em nome de Jesus Cristo. A verdade prática diz, a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. O que é usurpar? Usurpar é tomar, né? Tomar conta, né? Tomar para si aquilo que não nos pertence. Usurpar é a gente tomar algo ou tomar o lugar de alguém, aquilo que não nos pertence. Quando nós tomamos algo que não é nosso, nós estamos usurpando. Isso pode ser uma posição, né, quando você toma o lugar de alguém, ou pode ser algo também que você usurpa para si. Amém?
Então, essa é a verdade prática e nós já vamos aqui para a leitura bíblica. A leitura bíblica, irmãos, aqui está em classe, né? Mas você que está do outro lado aí também, você faz parte dessa classe de estudantes da palavra do Senhor. A leitura bíblica em classe está em Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 25. Não vamos ler aqui, você leia, anote aí e leia na sua casa, né? Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 25. Mas essa leitura é o tema da nossa lição, né? Nós vamos estar citando aqui alguns versículos nessa aula, né? E esse tema aí, você leia na sua casa. Sempre quando tiver o estudo bíblico, você já procura saber qual vai ser a leitura bíblica, pesquisa aí na internet, ou compre a revista e aí você lê, né? Na sua casa também. Então vamos lá, irmãos. Vamos continuar aqui e nós já vamos para a introdução. A introdução diz: a soberba e a insensatez do homem ímpio o mantém afastado da verdade de Deus. Com o advento da revolução do pensamento, o ser criado passou a priorizar cada vez mais a criatura em detrimento do Criador. A auto-idolatria, o coração perverso e a escolha pelos prazeres da carne colocaram a raça humana em inimizade contra Deus. A lição de hoje é um alerta acerca do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Então eu destaquei isso, né? A auto-idolatria. Nós falamos que o ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no seu coração, e nós podemos idolatrar muitas vezes um título, às vezes nós podemos idolatrar uma posição social, às vezes nós podemos idolatrar, né, uma carteirinha, um título, né? Podemos idolatrar o dinheiro ou podemos idolatrar a nós mesmos, né? Podemos idolatrar o nosso ego, as nossas vontades carnais, as vontades do nosso coração. Então existem aí vários tipos de idolatria que podem tomar de conta do nosso coração. Aqui está dizendo que a lição de hoje é um alerta acerca daquilo que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas. O que o homem fez no jardim do Éden quando o homem pecou, irmãos? Quando o homem desobedeceu a Deus e pecou. O diabo ele chegou ali com uma proposta tentadora, né? O diabo ele disse: não, se você comer desse fruto, você não vai morrer. É como se ele estivesse dizendo ali que Deus estava mentindo, né? Não, você não vai morrer. Pelo contrário, quando você comer deste fruto, os seus olhos vão se abrir. Você vai ter o conhecimento do bem e do mal. E aí o homem, ele quis ter o conhecimento, né? O diabo ainda falou: você vai ser igual a Deus. Você vai ter o conhecimento do bem e do mal. Então isso atraiu o ser humano. O ser humano, ele quis conhecer todas as coisas, saber de todas as coisas, independente de Deus. Então o pecado original, nada mais é do que o homem declarando a sua independência de Deus. Deus ele criou o homem, mas ele criou o homem para ser dependente dele, para ter uma direção dele, né? Tanto que Deus, ele todos os dias, na viração ali do dia, ele ia ali ter com Adão, né? Ter com Eva, ele ia ali direcionar, ter comunhão, ter um encontro. Então o homem precisava dessa direção de Deus e até hoje nós precisamos. Você não vê quando uma pessoa não tem a direção de Deus, que só toma decisão errada e faz escolhas erradas? Até nós mesmos que estamos aí nos caminhos do Senhor, se a gente não consultar Deus nas nossas decisões, nós vamos tomar também decisões erradas. Então, irmãos, quando nós nos rendemos aos nossos prazeres, às nossas vontades e até ao nosso próprio entendimento, nós estamos também nos auto-idolatrando. E não foi para isso que Deus nos criou. Já quero ler aqui uma primeira referência, que está em Romanos, capítulo 1, versículo 25. Romanos 1, 25. Olha só o que diz. Pois mudaram a verdade de Deus. Espera aí que eu vou botar para os irmãos também, né? Tô me esquecendo aqui de colocar para os irmãos. Vou colocar aí na tela também, amém? Glória a Deus. Deixa eu só achar aqui. E vou colocar aqui para os irmãos também. Romanos, capítulo 1, versículo 25, que diz assim, ó: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Essa lição nós vamos falar muito disso, irmãos. A criatura tomando o lugar do Criador
nos corações humanos. Amém? Então nós vamos aqui avançando, né? Vamos avançar aqui. Colocar aqui na tela para os irmãos. Vamos avançar aqui para o tópico 1. Tópico 1 tem o primeiro subtópico, que tem como título. O tópico 1, o título é O Desprezo à Verdade. E o subtópico 1 tem como título A Impiedade e a Injustiça. O termo impiedade é a tradução do grego azebeia, que significa irreligiosidade. Ele refere-se à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse. Já o vocábulo injustiça vem do grego adikia e significa sem retidão. A palavra carrega a ideia de não ser reto diante de Deus e nem com o próximo. Ambas as palavras revelam a situação geral da humanidade não regenerada. Sua idolatria, o culto à criatura, a perversidade e a depravação moral, que expressam a decisão deliberada do homem em desprezar a verdade divina. Essa investida contra o temor a Deus e a relativização do pecado aprisiona e cauteriza a consciência humana. Tais ações provêm da recusa do homem em glorificar o Criador. Então destaquei duas coisas aqui e eu vou estar voltando para os irmãos. Aqui diz, ó, a palavra carrega a ideia de não ser reto diante de Deus nem com o próximo. Irmãos, o maior mandamento de todos. Qual é o maior mandamento de todos? O maior mandamento de todos é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Amar a Deus acima de tudo e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, quando nós pecamos contra Deus, nós estamos deixando de cumprir esse mandamento, deixando de amar a Deus e deixando de amar o nosso próximo. E aqui diz, ó, não ser reto diante de Deus e nem com o nosso próximo. Irmãos, tem pessoas que muitas vezes podem até dizer que serve a Deus, mas despreza o seu próximo, né? E a Bíblia fala, se nós não amarmos aquele que nós vemos, o nosso próximo a quem nós vemos, se nós dissermos que amamos, se nós não amarmos o nosso próximo a quem nós vemos, como nós vamos poder dizer que amamos a Deus a quem nós não vemos, né? Então muitas vezes a pessoa vai falar, o meu negócio é com Deus, não é com os homens. Não, isso não é verdade. Nosso negócio é com Deus e com os homens. Temos que amar a Deus acima de todas as coisas, mas o nosso próximo como a nós mesmos. E a questão de ser reto diante de Deus. O que é ser reto diante de Deus? Ser reto diante de Deus é ser perfeito? Não, irmãos, porque ninguém é perfeito. Ser reto diante de Deus é andar no caminho. É não se desviar do caminho. E mesmo que se errar o caminho por algum tempo, ou tiver um pequeno desvio do caminho, nós temos que voltar rapidamente para o caminho certo, né? Então, ser reto diante de Deus é andar no caminho que Deus trilhou para todos nós. Senão muitos vão ter a impressão, né, que ser reto é ser perfeito, é fazer tudo certo. Não, irmãos. Ser reto é andar no caminho que Deus trilhou para nós. Muitas vezes vamos errar, às vezes vamos até correr o risco de nos perder do caminho, mas temos que voltar rapidamente. Não sei se os irmãos já assistiram o filme Pelegrino, O Pelegrino, né? O Pelegrino tem o filme, tem o livro também. Quem não assistiu, assista, irmãos. É um filme muito bom. O Pelegrino, ele conta a história ali da jornada do cristão, né? Então, muitas vezes o cristão ali, ele erra o caminho. Às vezes o cristão se desvia um pouquinho do caminho ali. Às vezes o cristão é enganado, sai um pouquinho ali da trilha do caminho, mas rapidamente ele dá um jeito de voltar, né? Então isso é ser reto diante de Deus, e eu quero colocar aqui também uma referência para os irmãos sobre essa questão de ser reto diante de Deus. Vou colocar aqui, ó, Isaías, capítulo 30, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Isaías 30, versículo 21. Olha o que diz a palavra. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Nós não estamos falando disso? De ser reto e andar no caminho? Então aqui diz uma coisa interessante, ó. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Amém, irmãos? Essa questão de estar por detrás de ti
é a questão de Deus estar nos protegendo, de Deus estar nos olhando, de Deus estar nos vigiando, irmãos. Porque não é Deus que nos segue, né? Somos nós que seguimos Ele. E aqui fala dessa questão também de não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Isso me traz uma lembrança muito forte que eu tenho, que assim que eu me converti, uma das primeiras coisas que eu ouvi, irmãos, foi isso. O pastor, um dos primeiros conselhos, né, que o meu primeiro pastor me deu foi isso. Falou: William, você tem que andar no caminho sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Você não pode olhar para o homem e não pode desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Eu confesso que eu não entendia muito bem isso, né? Como é que eu vou andar sem desviar, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda? Como é que vai ser isso? Hoje em dia eu entendo, irmãos, porque muitas vezes as pessoas deixam de buscar a Deus, às vezes as pessoas deixam de servir a Deus, às vezes deixam até de fazer a obra de Deus. Por quê? Porque muitas vezes olha para o homem, olha para o defeito do homem, às vezes fica magoado, chateado por algo ali, e ele fica com aquilo no pensamento o tempo todo, aplica aquilo no coração, né? E aí não consegue caminhar, não consegue enxergar mais, né, o caminho certo. Às vezes fica pensando num problema, numa perda, numa derrota, ou numa decepção, numa mágoa, irmãos. E aí não avança, não segue o caminho reto, né? E não é isso que Deus quer não, irmãos. Deus quer que a gente prossiga para o alvo, que a gente esqueça as coisas que ficaram para trás e a gente prossiga para o alvo. Tem muitas pessoas parando na caminhada porque estão olhando para a direita, para a esquerda, ou olhando para o homem, e aí ficam prostrados, né? Parados na caminhada. Irmãos, olhe para Jesus. Jesus é quem nos direciona para o caminho certo, amém? Destaquei aqui também, que está em vermelho aí para os irmãos, ó. Decisão deliberada do homem em desprezar a vontade divina. Então aqui fala sobre isso, depravação moral, perversidade, né? Isso expressa a decisão deliberada do homem em desprezar a verdade divina. Ou seja, é algo proposital. O pecado é algo proposital. O homem escolhe pecar. O homem escolhe se desviar dos caminhos. O homem escolhe fazer as coisas erradas. Até mesmo aqueles que não creem em Deus, essas pessoas, elas têm um senso de moral também que veio do próprio Criador. Deus, irmãos, ele é justiça. Deus, ele é moral, ele é ética, né? Então, Deus, ele criou o homem à imagem e semelhança. Então, ele já botou dentro do homem uma noção de moral. Uma noção que o homem tem dentro dele, dentro do coração, do que é certo, do que é errado, uma noção de moral. Então, quando nós pecamos e quando nós erramos, nós fazemos isso propositalmente, ou seja, nós fazemos isso deliberadamente. E aí eu tenho outro texto, né, para botar aí para os irmãos também, que vai confirmar isso que nós estamos falando. Hebreus capítulo 10, versículo 26, que diz assim, ó: Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Sabe o que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo, se nós pecarmos voluntariamente, propositalmente, né, deliberadamente, depois de termos conhecido a verdade, já não resta mais sacrifícios pelos nossos pecados, mas sim uma expectativa horrível de fogo e ardor que há de uma expectativa horrível de fogo que há de consumir. Estava me faltando a palavra aqui, irmãos. Que há de consumir os adversários. Resumindo tudo, se a gente pecar propositalmente, irmãos, e não se arrepender, já não resta mais sacrifício. Jesus, ele não vai voltar de novo e morrer de novo, não. Ele já fez isso uma vez. Se a gente pecar sem arrependimento e propositalmente, sabendo que é errado e continuar pecando, e morrer sem arrependimento, sabe o que acontece, irmãos? A gente é condenado, né? É isso que essa palavra está querendo dizer. Uma expectativa horrível de fogo e ardor que há de consumir os adversários, irmãos. É isso que a Bíblia está querendo nos ensinar. Amém? Então, dito isso, deixa eu ver se tem mais algum versículo aqui. Não tem, não. Foi só esses versículos mesmos aqui, né? Foi só esse versículo aqui que eu destaquei.
Dito isso, nós vamos para o subtópico 2, irmãos. Vamos aqui para o subtópico 2. E o subtópico 2 tem como título a insensatez humana. A insensatez humana. Diz o seguinte: o apóstolo Paulo assegura que a revelação geral de Deus por meio da natureza faz com que o ser humano possua o conhecimento sobre o Criador. Então, ou seja, Deus ele se revela também através da natureza, né? Através da criação, o Criador se revela. Todo relógio possui um relojoeiro, né? Todo relógio que você encontrar aí tem um relojoeiro que criou o relógio. É assim também a natureza. Deus ele se revela também através da natureza. Lá no Salmo 100 e... Deixa eu ver se eu lembro agora. Meu Deus do céu, falhou a memória agora. Depois eu vou lembrar, irmãos. É um Salmos, não sei se é o 119, não é o 119 não. É os Salmos que diz, irmãos, que é a criatura, né? Que o céu, é o Salmos 19. Os céus revelam a glória de Deus. Amém? Então tá querendo dizer o seguinte, que Deus, ele se manifesta através da natureza também. O Criador se revela através das coisas criadas. Amém? Ali vai falar dos céus, né? Vai falar do sol também. Então, irmãos, não tem desculpa. Ninguém é indesculpável perante o Senhor. É isso que a lição continua dizendo aqui, ó. Por isso, ninguém pode ser indesculpável acerca da realidade divina e de seu eterno poder. Não obstante, mesmo em contato diário com essa revelação, o homem iníquo não glorifica a Deus e nem lhe rende graças. Ou seja, o homem tem evidências que Deus existe, né? O homem tem até provas que Deus existe, mas ainda assim não glorifica ao Senhor e nem rende graça ao Senhor, né? O homem iníquo, ele acaba fazendo isso. Temos mais uma referência aqui para ler para os irmãos também. Então vou estar colocando aí mais essa referência na tela aí para os irmãos. E essa referência, ela se encontra em Isaías capítulo 14, versículo 12 até o versículo 14. Nós vamos estar lendo aqui, ó. Olha só o que diz. Ah não, irmãos, perdão, ainda não é esse versículo, pera aí. Ainda não é esse versículo é mais para frente. Então vamos voltar aqui. Vamos voltar, que este versículo é mais para frente. Então a questão de ser indesculpável, né, que eu marquei aqui. Ninguém é indesculpável perante o Senhor, porque Deus ele se revela através da natureza, se revela também através do senso de moral, né, que o homem tem dentro de si, e se revela através de nós mesmos, né? Se a pessoa olhar a complexidade do ser humano, a pessoa vai chegar à conclusão que realmente só um arquiteto inteligente poderia criar o ser humano, que é algo tão complexo, o universo, que é algo tão complexo, né? Só um criador, um design inteligente para criar tudo isso. Então podemos avançar aqui. Diz assim, ó: em lugar de reconhecer o Criador e o ser criado, o ser criado age como se não fosse criatura e se comporta como se fosse divino. Por causa das especulações pretensiosas do seu coração e de sua autoidolatria, tanto o seu raciocínio quanto o seu intelecto em relação à verdade tornam-se inúteis. Suas ideologias rejeitam, pervertem e substituem a verdade de Deus pela mentira do homem. Dessa insensatez resulta a idolatria e a perversão moral. Então essa questão da criatura querer tomar o lugar do Criador, né? A criatura querer ser um ser divino, o homem querer ser Deus. Tem muitos homens que a gente vê por aí, né, que quer ser Deus, autoritários, dominadores, né? E aí pensam que podem tudo, pensam que são tudo, irmãos. Isso é um perigo muito grande. Sabe por quê? Qual foi a primeira criatura que quis criar, que quis tomar o lugar do Criador? Essa é a pergunta. Qual a primeira criatura que existiu que quis tomar o lugar do Criador, irmãos? O próprio Satanás, né? O próprio Satanás. Então agora sim nós vamos para essa referência, porque essa referência nos ensina algo interessante. Essa referência nos ensina, irmãos, vai nos ensinar os 5 eis que derrubaram Satanás. Vamos aprender aqui os 5 eis que derrubaram Satanás? Olha só. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes cortados por terra,
tu que debilitavas as nações. Nós entendemos que esse texto está fazendo referência a Satanás. E continuando, olha o que diz. Agora nós vamos aqui aprender os 5 eis que derrubou Satanás. Olha só. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Irmãos, esse texto aqui, ele faz referência a Lúcifer, né? A Satanás. Aí o que acontece? Olha só que esses 5 eis, quem está por trás desses 5 eis? O eu, né? O ego humano, o eu. Nós sabemos que Satanás foi um anjo criado por Deus, mas ele deixou o orgulho tomar de conta ali do seu coração, se revoltou, se rebelou e deixou ali a soberba tomar de conta do seu coração. Então vamos contar aqui os 5 eis que derrubam o Satanás, e não somente o Satanás, mas qualquer um. Olha, eu subirei, primeiro ei, né? Ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei, olha só, segundo ei, né? O meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Terceiro ei, né? Continua aqui, ó, subirei, serei semelhante ao Altíssimo. Então, note, irmãos, que tudo isso tem o eu por trás, né? Então, trazendo isso para as nossas vidas, uma lição importante que nós podemos aprender é isso. Quando nós colocamos o nosso eu acima de Deus, quando nós colocamos o nosso ego acima de Deus, a tendência de cair é certa. Porque a palavra de Deus fala que a soberba, ela precede a ruína. A humildade, ela precede a honra, ou seja, ela vem antes da honra. Antes da honra vem a humildade. Mas a soberba, ela precede a ruína, ou seja, antes da ruína vem o quê? A soberba, irmãos. A soberba e o orgulho derruba qualquer um. Nós temos a história também do rei Herodes, né? Que fez um discurso ali muito bonito, um discurso maravilhoso. Todos ficaram maravilhados ali com seu discurso. Aí as pessoas começaram ali a bajular Herodes. As pessoas disseram, nossa, que discurso forte, que palavra forte, este homem é o próprio Deus na terra. Aí sabe o que a Bíblia vai dizer? Que ele recebeu a glória para si. Ele não deu a glória que era de Deus e recebeu a glória para si. E o que aconteceu com ele? Morreu comido de bicho. Irmãos, a palavra vai dizer que ele morreu comido de bicho. Então é isso, irmãos. Temos que aprender a ser humilde com Jesus, né? E o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou a ser humilde. Ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e acharão descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Aprender com Jesus. Ele é manso e humilde de coração. Glória a Deus. Dito isso, nós já vamos avançar para o subtópico 3. Subtópico 3 vai falar do culto à criatura. E diz assim, ó. Ao rejeitar a Deus e suas leis, os filhos da ira são deixados à mercê de seus desejos pecaminosos. Dentre eles, a impureza sexual e a degradação do próprio corpo. Aqui o texto bíblico ratifica a anunciada ira de Deus sobre a impiedade e a injustiça dos homens. A corrupção moral do ser humano deriva de sua rebelião contra Deus. Tá vendo aí? A corrupção moral do ser humano deriva de quê? De que ela se origina? De sua rebelião contra Deus. E o primeiro a se rebelar contra Deus foi o próprio Satanás. Continuando aqui, irmãos, vamos continuar aqui. Sua natureza caída troca a verdade pelo engano e prefere honrar e servir a criatura em lugar do seu criador. Assim, na religião, os seres criados passam a ser cultuados. Nas ciências, a matéria é colocada acima de Deus. Na sociedade, o artista, o atleta, o político ou o líder religioso se tornam uma referência de idolatria em afronta ao Criador que é bendito eternamente. Aqui eu destaco duas coisas. Sua natureza caída troca a verdade pelo engano. Irmãos, a natureza caída do homem troca a verdade de Deus pelo engano. Não foi assim desde o princípio? Adão e Eva não fizeram isso? Trocaram a verdade de Deus pela mentira do Satanás? Pelo engano? Não foi isso que aconteceu no pecado original?
E aí eu já quero também trazer aqui mais outra referência, irmãos. Olha só como é que é forte essa referência aqui. Segundo Tessalonicenses, nós vamos começar lendo aqui do versículo 8. Olha só. Segundo Tessalonicenses, a partir do versículo 8, vamos ler até o 12, diz assim, ó. E então, aqui está falando da vinda do anticristo. Aqui está falando como que vai surgir o anticristo. Olha só como vai surgir o anticristo, irmãos. Diz assim, ó. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Olha como vai surgir o anticristo. Com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, irmãos. Satanás vai dar poder para o anticristo. Nós entendemos que o anticristo, ele é um líder, irmãos, político, o anticristo. Mas ele vai ter poder também, né? Satanás vai dar poder para ele. Mas vai ter também o falso profeta, que é um líder religioso. Então tem o anticristo, um líder político, e tem o falso profeta, um líder religioso. Então ele vai aparecer com toda a eficácia de Satanás. O próprio Satanás vai dar poder para ele, e ele vai aparecer com sinais e prodígios de mentira, ou seja, de engano. E olha só que interessante como esse texto continua. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ou seja, quem são as pessoas que vão ser enganadas pelo anticristo? São aquelas pessoas que não deram valor à verdade. Você já não presenciou isso na sua vida? Muitas vezes você não presenciou, irmãos, pessoas que trocaram a verdade de Deus. Deixa eu só acrescentar aqui uma questão, irmãos. Aqui, deixa eu ver se eu coloco a câmera. Ah, tá, já tá aqui a câmera também para os irmãos, né? Amém. Glória a Deus. Já tá a câmera aqui. Então vamos continuar a leitura aqui de 2 Tessalonicenses. Glória a Deus. Então o que acontece, irmãos? Você já presenciou isso, né? Às vezes uma igreja ou um pastor que prega a palavra, às vezes uma palavra até mais dura, e às vezes a pessoa rejeita a palavra, fica com raiva da palavra e não quer ouvir. Às vezes essa mesma pessoa vai procurar uma igreja onde tem aquelas profetadas, né? Onde tem aquelas reveladuras, onde tem aquela palavra que só diz que Deus está dando, Deus está fazendo. Tem pessoas que preferem lugares assim, né? Lugares onde só tem profecia, onde só tem revelação. E nem toda profecia, nem toda revelação vai ser de Deus. Muitas vai ser de engano. Então, essas pessoas que são enganadas agora, essas pessoas têm uma tendência maior de serem enganadas quando o anticristo surgir também, irmãos. Porque não dão valor à verdade. E o anticristo vai vir enganando muitas pessoas. Agora, olha só o versículo 11. Ah, pastor William, mas eu creio que a igreja vai ter sido arrebatada. Amém, irmãos. Se você crê, amém. Mas isso aí também não é uma certeza absoluta plena, não. Tem pessoas que acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, antes do anticristo aparecer. Outras acreditam que vai ser no meio e outras acreditam que vai ser depois. Eu costumo dizer o seguinte, na dúvida é melhor não ultrapassar o sinal vermelho. Quando amarelar o sinal você já para, né? Para não correr o risco de atravessar o sinal vermelho, irmãos. Então na dúvida nós temos que estar na posição que Deus quer o tempo todo. E aqui no versículo 11 diz o seguinte, ó, e por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Olha só, quem vai enviar a operação do erro? É Satanás? Não. Quem vai enviar a operação do erro é o próprio Deus, para que creiam na mentira. Aí talvez você pergunta, mas pastor, por que Deus vai enviar a operação do erro para as pessoas crerem na mentira? E aqui o versículo 12 tem a resposta. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Para que essas pessoas que não deram valor à verdade, mas preferiram a mentira, preferiram a iniquidade, sejam julgadas. Sabe o que essa palavra está querendo nos dizer, irmãos? Que Deus ele nos dá toda a chance. Deus ele nos dá toda a oportunidade de ouvirmos a verdade. Mas infelizmente ainda tem pessoas que preferem a mentira. Então essas pessoas vão ser enganadas pelo anticristo, o próprio Deus vai enviar a operação do erro. Ou seja, Deus entrega às pessoas as suas próprias paixões.
Porque as pessoas desprezam a verdade de Deus e trocam pelo engano, pela mentira de Satanás. Tem muitas pessoas preferindo mentira. Muitas pessoas preferindo o engano. Irmãos, por quê? Porque nós vivemos numa geração que despreza uma dura verdade, mas ama uma doce mentira. Infelizmente, é isso que acontece, né? Então, o final dessas pessoas é serem julgadas, né? Serem entregues ao engano. Amém? Então, enquanto nós temos oportunidade de ouvirmos a verdade, que nós nos apeguemos com firmeza a essa verdade. Glória a Deus. Não é isso, pastor Jânio Gomes? Deus abençoe, nosso evangelista Jânio. Um abraço para o pastor e para toda a família também. Irmãos, agora prosseguindo, nós vamos para o tópico 2. Tópico 2, para avançar aqui, né? Tópico 2 tem como tema a revolução do pensamento humano. Subtópico 1. Tem algumas palavras difíceis aqui, né? Mas nós vamos estar aqui em nome de Jesus simplificando, porque nós não estamos aqui para complicar, nós estamos aqui para simplificar para os irmãos. Então, renascentismo. A Renascença é um movimento intelectual que surgiu na Europa Ocidental entre os séculos XIV e XVI. A característica desse movimento foi o seu profundo racionalismo, ou seja, tudo devia ter uma explicação racional. Os renascentistas recusavam-se a acreditar em qualquer coisa que não pudesse ser comprovada racionalmente. Durante esse período, que coincide com o início da Idade Moderna, que os historiadores marcam a partir da tomada dos otomanos pelos turcos em 1453 até 1789, a visão teocêntrica em que Deus era a medida de todas as coisas foi mudada por uma concepção antropocêntrica. Irmãos, o que é antropocentrismo? Antropocentrismo é o homem no centro. É quando se coloca o homem no centro. Pastor, essa palavra é muito difícil. A palavra é difícil, mas é fácil de entender. É quando se coloca o homem no centro. E nós vivemos numa época, né, onde tem se colocado o homem muito no centro. Não somente, né, no mundo secular, mas também na igreja. Antigamente, os hinos diziam o quê? Os hinos diziam, né, que era tudo para ele, por ele, para ele. Os hinos de antigamente diziam, tu és, né? Tu és fiel, tu és Deus, tu és o rei. Hoje em dia é muito eu, né? Muito eu. Eu vou receber minha vitória, eu tenho minha vitória, eu vou estar no palco e você vai estar na plateia, você vai ver, quem mandou você não me ajudar, né, irmãos? É o homem no centro. Eu vou receber minha bênção, eu vou receber minha vitória, eu isso, eu aquilo outro. Isso é antropocentrismo, o homem no centro de tudo. Então tira-se Jesus do centro e se coloca um homem. Ah, pastor, então como resolver isso? Temos que mudar os louvores? Irmãos, para os louvores serem mudados, primeiramente tem que se mudar a pregação. Porque aquilo que uma geração canta é aquilo que é pregado na geração. Por exemplo, se os pregadores de hoje só pregam o homem no centro, os louvores também vão ter o homem no centro, né? Então nós temos que voltar, irmãos, aos louvores cristocêntricos, aos louvores que adoram a Deus. Louvor é na vertical, louvor é para adorar a Deus. Tu és fiel, para Ele, por Ele. Tudo é para Ele, né, irmãos? Então, é na vertical, é a adoração do homem para com Deus. O salmista já falou, louve ao Senhor. Não está falando louve ao homem, não. Está falando louve ao Senhor. Temos que render nosso louvor ao Senhor. Então, continuando aqui. A questão do uma concepção, antropocêntrica, em que o homem se tornava a única medida de todas as coisas. Avançando. No lugar de ver o mundo a partir das lentes do Criador, os homens passaram a enxergá-lo a partir das lentes da criatura. No lugar de enxergarmos, né, irmãos, com os olhos do Criador, nós enxergamos com uma visão limitada, com uma visão humana. Quando nós enxergamos com uma visão humana, fatalmente vai ficar tudo embaçado ainda para nós. Fatalmente nós vamos errar, irmão. Sabe por quê? Deus é o Deus que enxerga além da curva. Vou fazer uma comparação aqui. Quando você está numa rua e no final dessa rua tem uma esquina, você não consegue ver além da esquina. Consegue, irmão? Não consegue, né? Você consegue ver só até na esquina. Você não consegue ver além da esquina.
Você não consegue ver o que tem na esquerda, o que tem na direita? Não. Você consegue só ver aquilo que está ali diante dos seus olhos, na sua frente. Nós temos um Deus que enxerga além da curva. Nós temos um Deus que enxerga além da esquina, irmãos. Esse é o nosso Deus, né? Por isso temos que confiar nos olhos de Deus. Os olhos de Deus têm que nos guiar. Porque os olhos de Deus são como chamas de fogo. Está contemplando os bons e os maus, né? Evangelista Jefferson, né? Mandar um alô pro Evangelista Jefferson. Missionária Neide, né? Carol, Giovana, toda a família, que Deus abençoe. E aqui continuando, irmãos, diz, ó. Assim surgiram os primeiros efeitos do processo de secularização da cultura, quando a vida social passou a ceder o espaço para o racionalismo e o ceticismo. Nesse sentido, a revolução científica e literária que se deu a partir do renascentismo contribuiu para o surgimento do humanismo. Então aqui nós ouvimos falar de renascentismo, né? E também de humanismo. Irmãos, isso é o efeito do Jardim do Éden. Nós podemos dizer que isso é o efeito do Jardim do Éden. Porque como nós falamos aqui no começo, o que acontece? Nós estamos falando aqui de confiar mais na criatura, na coisa criada, do que no Criador. Então, quando nós confiamos, é claro que nós podemos sim nos basear na ciência. A ciência também é uma bênção, irmãos. Por quê? Porque foi o homem que deu foi Deus, que deu ao homem a capacidade de se tornarem cientistas. Deus é criador, o homem também cria, o homem também descobre, né? Porque Deus, ele colocou também esse atributo no homem. Então, a ciência é uma bênção, a filosofia é uma bênção também. Só que isso, irmãos, essas coisas podem contribuir para o nosso entendimento, para as nossas descobertas, mas não podem tomar o lugar da palavra de Deus, o lugar de Deus. Nós não podemos, porque a ciência, na verdade, não contradiz o que a Bíblia diz, né? A ciência apenas confirma tudo aquilo que a Bíblia diz, né? Irmãos, quanto mais o homem estuda, quanto mais o homem descobre, mais ele vê que a Bíblia tem razão. Coisas que os homens estão descobrindo agora, a Bíblia já falava há mais de 2000 anos atrás. Esses dias eu estava lendo, nosso irmão Hélio Lopes, Deus abençoe, irmão Hélio. Esses dias eu estava lendo, né, o livro de Jó. O livro de Jó fala uma coisa muito interessante. E diz que o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia, né, segundo os estudiosos. Diz que ele foi escrito antes de Gênesis. O livro de Jó foi escrito antes de Gênesis. Então o que acontece, irmãos? Eu estava lendo ali o livro de Jó, e tem uma parte do livro de Jó que diz assim, ó, que Deus, ele sustenta a terra sobre o nada. Olha que interessante, Deus, ele sustenta a terra sobre o nada. Ou seja, não tem nada sustentando a terra. Não tem nada debaixo da terra segurando ela ali, né? Nada sólido, irmãos. Então o que acontece? Depois de muitos anos, depois de milhares de anos, o homem descobriu que a terra, né, ela não está sustentada sobre nada. Nada sólido, nada físico, não. Ela está ali sobre a lei da gravidade, né, a lei de rotação, translação, as leis físicas que geram o universo também, né? Mas isso o homem descobriu milhares de anos depois. Mas Jó já tinha ele escrito no livro de Jó que a terra é sustentada sobre o nada. Ou seja, a ciência só confirma aquilo que a Bíblia sempre falou, não é, irmãos? Então, essas descobertas científicas, irmãos, elas apenas vão confirmar tudo aquilo que Deus ensina, tudo aquilo que a palavra do Senhor ensina. Amém? Então, nós podemos sim nos basear muitas vezes na ciência, na matemática, na física, na química. São bênçãos, são coisas que são descobertas porque Deus deu inteligência para o homem. Só que isso não pode tomar o lugar da palavra de Deus, dos ensinamentos de Deus, das leis de Deus. Porque tem pessoas que descobrem as coisas, se tornam cientistas, se tornam bastante sábios, e aí começam o quê? A desprezar a Deus. Dizer que Deus não existe, dizer que tudo pode ser explicado, tudo tem uma explicação racional, é sobre isso que nós estamos falando. Tudo tem que ter uma explicação racional. Porque se não tiver uma explicação racional, não existe. Tem gente que prega isso, ou é mentira. Agora eu pergunto, irmãos, o milagre de Deus, ele tem uma explicação racional? Então nós podemos dizer que isso é o efeito Éden. Lá no Éden, o homem declarou a sua independência de Deus. Eu quero ter o conhecimento do bem e do mal, eu quero conhecer, eu não preciso de Deus para conhecer. E aí caiu em pecado. Hoje em dia tem muitos que adquirem muito conhecimento e aí desprezam a Deus. Baseiam só na sua ciência, na sua matemática, na sua física, nos seus cálculos.
e desprezam tudo aquilo que é espiritual, tudo aquilo que não se pode explicar, tudo aquilo que é milagre. Eles dizem que não existe. Se tiver uma pessoa endemoniada, eles falam, não, isso aí é algum surto psicótico, é psicológico. Eles tudo querem ter uma explicação racional. Então é sobre isso, né, que nós estamos falando, quando nós falamos de renascentismo, quando nós falamos de relativismo, humanismo, né? Tudo isso é o homem no centro, é o entendimento do próprio homem, amém? Então, dito isso, nós já vamos passar para o último não, ainda não é o último, o segundo subtópico, né, do tópico 2. Vamos passar, que diz assim, ó. Humanismo. Falamos um pouco do humanismo, né? Então vamos entender aqui um pouquinho melhor o humanismo, que diz assim: a Itália foi o principal centro humanista nos fins do século XV. Para o movimento humanista, a ética e a moral dependem do homem. Olha, para o movimento humanista, a ética e a moral dependem do homem. Irmãos, quem colocou a moral dentro do homem, no interior do homem? Quem colocou o senso de moral, o senso de ética dentro do homem? Foi o próprio Criador. Porque, como eu disse aqui no começo, nosso Deus, ele tem ética, ele tem uma ética, nosso Deus, ele tem uma moral, né? E ele colocou isso dentro do homem, irmãos. Ele colocou isso na sua criação. Porque Deus, ele criou o homem à imagem e semelhança dele. Mas para o humanista, não. Para o humanista, a ética e a moral dependem do homem. E aqui continua. Assim a criatura passou a ser a base de todos os valores e não o Criador. Os humanistas aprofundaram seus estudos na história antiga a fim de desconstruir os livros sagrados. De positivo, destaca-se a valorização dos direitos do indivíduo. Vamos continuar aqui, deixa eu voltar aqui para o slide. Porém, esta não é uma bandeira própria do humanismo. A Bíblia possui um arcabouço de concepções de liberdade e de igualdade, que antecedem muitos direitos que apareceram nos tempos modernos. Destaca-se ainda que a Escritura ensina a igualdade entre as raças, classe social e gênero. Vamos ler só esse finalzinho aqui de novo, irmãos? Para não ficar muito confuso, porque eu estava aqui olhando a minha revista, né? Aí eu dei uma desconcentrada aqui, mas vamos voltar aqui no finalzinho. Vamos voltar aqui, ó. Os humanistas aprofundaram seus estudos na história antiga a fim de desconstruir os livros sagrados. De positivo, destaca-se a valorização dos direitos do indivíduo. Então tem algo positivo, né, que é destacar a valorização dos direitos do indivíduo. E aqui diz, porém, esta não é uma bandeira própria do humanismo. A Bíblia possui um arcabouço de concepções de liberdade e de igualdade. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1 ao 9, depois os irmãos leem, né? Os irmãos vão ver que esse senso também de direito, de igualdade, de justiça, vem do próprio Deus também, irmãos. Vem do próprio Deus, né? E não do homem. Então, antes do homem criarem leis também, Deus ele já tinha criado as suas leis, que visava ali a justiça, né, social, que visava a igualdade. Deixa eu só ver se eu apago essa luz aqui. Apago não, né? Mas deixa eu só ver se eu diminuo essa iluminação aqui. Tá muito forte. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só diminuir aqui um pouco, irmãos, a iluminação, senão vai acabar me cegando aqui. Aqui, aí. Vai acabar me cegando. Vou ficar um pouquinho mais vermelho aí, mas vai ficar melhor para mim aqui, irmãos. Então, antes do homem criar leis, Deus já tinha criado também. Então veja que tudo se origina de Deus, da palavra do Senhor. Antes do homem fazer, Deus já faz, né? Antes do homem pensar em fazer algo certo, Deus já fez há muito tempo. E aqui continua. A Bíblia possui um arcabouço de concepção de liberdade, né, e de igualdade que antecedem muitos direitos que apareceram nos tempos modernos. Destaca-se ainda que a Escritura ensina a igualdade entre raças, classe social e de gênero. Então, antes do homem inventar essa questão de todo mundo é igual e tudo, Deus já tinha inventado isso, irmãos. Deus ele não faz acepção de pessoas e todos são iguais perante Deus, né? Então vamos lá para o subtópico 3 para falarmos de outro termo aqui. Esse subtópico 3 eu vou estar lendo todo e depois no finalzinho eu comento, né, rapidamente, porque nós já estamos aqui encaminhando para o final. Subtópico 3, iluminismo e pós-modernismo. Amém? Saiu agora, né?
Então tudo isso, irmão, são coisas criadas da mente do ser humano, né? Do intelecto do ser humano. Então diz assim, ó, o iluminismo surgiu na Europa entre os séculos 17 e os séculos 18. Seus adeptos rejeitavam a tradição, buscavam respostas na razão, entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Já a pós-modernidade, ou modernidade líquida, sugere, a partir da metade do século XX, perdão que eu pulei aqui, né? Eu passei batido aqui na vírgula. Já a pós-modernidade, ou a modernidade líquida, surge a partir da metade do século XX. Sociólogos observam que a sociedade deixou de ser sólida e passou a ser líquida. Isso quer dizer que os valores que eram absolutos tornaram-se relativos. Hoje em dia nós vivemos isso, o relativismo. Tem muitos que dizem que tudo é relativo. Ah, tudo é relativo. O pecado é relativo, né? Aquilo que é pecado para você pode não ser pecado para mim. E nós sabemos que não é isso, né, irmãos? Nós sabemos que existe uma verdade absoluta. Eu vou estar mudando aqui de novo a iluminação, porque ficou meio estranho, né? Então existe uma verdade absoluta, irmãos. Esse negócio do relativismo quer dizer que não existe certo, não existe errado, não existe mal, não existe bom. Tudo depende do ponto de vista. E nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que tudo depende da verdade de Deus. Aquilo que Deus fala que é certo, é certo. Aquilo que Deus fala que é errado. E nós não podemos mudar isso. Tem muitos querendo mudar. Reescrever a Bíblia, né? Atualizar a Bíblia, adaptar a Bíblia para o pecado do ser humano. Mas, irmãos, a Bíblia fala que passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus não hão de passar. Nós é que temos que nos adaptar à palavra de Deus. Não é a palavra de Deus que tem que se adaptar ao ser humano. Então, dito isso, vamos continuar aqui. Diz assim, ó, nesse aspecto, a coletividade foi substituída pelo egocentrismo, em que os relacionamentos se tornam superficiais. Nesse contexto, os dois grandes imperativos que marcam esse movimento foram o hedonismo e o narcisismo. Tudo isso quer dizer o homem no centro, né? As vontades do homem, os prazeres do homem, irmãos. Na busca do bem-estar humano, tudo se torna válido, tais como o uso das pessoas, o abuso do corpo e a depravação e o consumismo desenfreado. Novamente, é o homem no centro de tudo, né? É o homem adquirindo todas essas qualidades más, né? Todas essas virtudes ruins, irmãos. Aliás, não é virtude, né? Porque virtude é uma qualidade. Mas todas essas qualidades más. E para basear aqui esse tópico, nós vamos aqui para mais uma leitura. Vamos aqui para mais uma leitura que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 4. Que diz assim, ó, que os homens, irmãos, vão herdar tantas características ruins. Que olha só uma das características ruins que o homem vai herdar. Ó. Os homens serão traidores, obstinados, ou seja, cabeça duras, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Ou seja, de tanto o homem se colocar no centro, o homem vai ser mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus. Não é isso que está acontecendo nessa geração? O homem trocando cada vez mais as coisas santas, as coisas de Deus, pelos prazeres carnais? É só você passar na frente dos botecos. Os botecos estão lotados. Coloca aqueles funks do Satanás, né? Muitas vezes. As pessoas ali dançando, rebolando, só misericórdia, né? Mas você passa na frente dos botecos, na frente dessas festas, dessas farras, estão super lotados. Agora passa na frente das igrejas pequenas, irmãos. A maioria estão vazias, né? Porque o homem está ficando mais amigo dos deleites do que amigos de Deus. E a palavra do Senhor que quando Jesus Cristo voltar vai ser como nos tempos de Noé. E como estava nos tempos de Noé? As pessoas estavam casando, se dando em casamento, comendo, bebendo, até que veio o dilúvio e levou a todos. E como estavam as pessoas no tempo de Noé também? A Bíblia vai dizer que o mundo estava tão depravado, mas tão depravado, que Deus se arrependeu de ter feito o homem, de tanta depravação que existia. E nesses dias atuais também está assim, está piorando cada vez mais, né, irmãos? Então Jesus, ele pode voltar a qualquer momento. A qualquer momento pode se desencadear os eventos finais. Arrebatamento, grande tribulação. Aí vai vir tribunal de Cristo. Batalha do Armagedon.
muitas coisas, né? Muitos eventos, irmãos, a se desencadear ainda. Mas os primeiros, as dores de parto já estão aí, aumentando cada vez mais, né? O princípio das dores, isso vai se intensificar e pode se desencadear os eventos finais a qualquer momento. Então temos que estar espertos, temos que estar ligados, atentos a tudo, irmãos. Dito isso, nós vamos para o nosso último tópico. E antes aqui de adentrar o último tópico, vou estar bebendo uma aguinha aqui em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Último tópico, vamos lá. Tipos de autoidolatria. Nós falamos aqui de autoidolatria, né? O homem idolatrar a si mesmo. Tipo de autoidolatria. Antes de adentrar aqui, só um pequeno comentário. Irmãos, eu falei aqui no começo, né? Mas vamos aqui comentar de novo. O que é um falso Deus? O que é um ídolo ou o que é um falso Deus? O Deus verdadeiro é o Deus criador. É o Deus que cria. É o Deus que criou todas as coisas. Agora, um falso Deus é algo que nós criamos. É algo que nós criamos na nossa mente, na nossa crença, muitas vezes uma crença errada, né? É algo que nós criamos. Um falso Deus que nós criamos é aquele Deus que vai fazer a nossa vontade. Isso é um ídolo. Nós criamos um Deus que vai fazer a nossa vontade. Mas o Deus que a Bíblia ensina é o Deus que nós é que temos que fazer a vontade dele. Não é Deus que faz as nossas vontades. É claro que nosso Deus muitas vezes nos abençoa. Muitas vezes Deus ele pode realizar o desejo do nosso coração se a nossa vontade estiver alinhada à vontade dele. Se fazer parte dos planos dele. Mas o Deus verdadeiro é o ser humano que faz a vontade desse Deus. E o Deus falso é aquele Deus que nós criamos para fazer a nossa vontade. Porque quantos não pensam que Deus, irmãos, que Jesus Cristo morreu lá naquela cruz só para nos dar as coisas, né? Ah, para nos dar um carro, uma casa, uma mansão, dinheiro. Não, esse é um Deus que nós criamos na nossa mente, que vai fazer tudo que nós queremos, né? Mas o Deus da Bíblia é aquele Deus que nós é que temos que fazer o que Ele quer, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então deu para entender, né? O que é um Deus verdadeiro e um falso Deus? O que é um ídolo? Deu para entender, né? Não lembra aquele bezerro de ouro que os homens criaram lá? Criaram o bezerro de ouro para dizer, foi esse bezerro de ouro que nos tirou do Egito. Foi esse bezerro de ouro que fez a nossa vontade, né? Uma coisa que o próprio ser humano criou. Então isso é um ídolo. Vamos lá, continuar. Subtópico 1. Idolatria da autoimagem. Hoje em dia tem muito isso, né? Idolatria da autoimagem. Muita selfie, muitos stories, muitos status. Pastor, é pecado? Não, não estou dizendo que é pecado. Mas se isso se tornar um fanatismo, né? Um exagero, se tornar ali um narcisismo, a pessoa se admirar demais, né? E querer ser muito admirada pelos outros também, isso pode se tornar um ídolo também. A idolatria é tudo o que se coloca no lugar de adoração a Deus. Nesse caso, podemos dizer que o culto à autoimagem é uma forma de idolatria. Enquanto Cristo reflete a imagem de Deus, o narcisismo humano reflete a natureza do pecado. O apóstolo Paulo retrata o homem caído como uma pessoa egoísta, amante de si mesmo, avarenta, amante do dinheiro, odiosa, sem amor para com o próximo, rebelde, sem amor para com Deus e hedonista, amante dos deleites. Esse é o hedonista, viu, irmãos? É aquele que é amante dos deleites. Desse modo, uma pessoa não regenerada tem a necessidade de autopromover-se, desenvolvendo uma opinião elevada de si mesmo. E aqui tem as referências, né? Os irmãos notem que sempre tem as referências aqui. Lucas 18:11 vai dizer daquele fariseu, né? O fariseu, ele tinha uma autoimagem elevada de si mesmo. Vai dizer que o fariseu chegou junto com o publicano para orar. E o fariseu dizia, graças a Deus que eu sou bom. Graças a Deus que eu dizimo, eu jejuo 2 vezes na semana. Vai dizer, irmãos, que o fariseu, ele orava de si para si mesmo. Ele nem orava para Deus, ele orava de si para si mesmo. Ou seja, ele falava com o próprio orgulho dele. Ele falava com a própria soberba dele. Graças te dou, Senhor, que eu sou bom, eu dizimo, eu oferto, eu faço isso, eu faço aquilo. E no finalzinho ele ainda falou, graças eu te dou que eu não sou igual a esse publicano pecador. Ou seja, irmãos, ele estava tendo uma imagem elevada de si mesmo. O publicano, coitado, vai dizer que o publicano não conseguia nem olhar para o alto, de tanta vergonha que ele estava de Deus. E aí o publicano, ele dizia, né?
batia no peito e falava: Senhor, me perdoa, realmente eu sou um pecador, sê propício a mim, Senhor, me perdoa. Mas a Bíblia vai dizer que quem saiu justificado? Quem saiu justificado foi o publicano que reconheceu a sua condição miserável, pecaminosa, e aí Deus perdoou o publicano. E aí no finalzinho a Bíblia fala: ó, todo aquele que se exaltar será humilhado, mas todo aquele que se humilhar será exaltado. Então não podemos ser orgulhosos, irmãos. Isso é uma espécie de idolatria também. Não podemos dizer que somos isso, somos aquilo, somos bom. Não. Toda a glória é do Senhor, Ele é que é. Nós só somos alguma coisa através dele, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Amém? Os irmãos perceberam que o estúdio está um pouco diferente aqui também, né? Irmãos, graças a Deus, Deus deu uma benção, viu? Deus nos deu uma benção, estamos com um estúdio aqui abençoado, né? Para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. E eu creio que os irmãos aí também vão estar gostando cada vez mais também. Está melhorando, né? Em nome de Jesus. Então vamos lá, continuando aqui, irmãos. Ela também anseia, a pessoa não regenerada, né? Estamos falando aqui da pessoa não regenerada que idolatra a si mesma. Ela também anseia por reconhecimento e de modo ilícito busca estar sempre em evidência. Contrária à autoidolatria, a Bíblia ensina que a primazia é de Cristo, não do homem. Amém? Já comentamos bem, né, esse tópico, então já podemos avançar para o subtópico 2 e já estamos aqui encerrando. Daqui uns 5 minutinhos a gente encerra. A idolatria no coração. O coração se refere às emoções, à vontade e ao centro de toda a personalidade. Ele também é descrito como enganoso e perverso, pois do seu interior saem os maus pensamentos, as imoralidades, a avareza, a soberba e a insensatez. Em vista disso, Deus condena a adoração de ídolos no coração. Infelizmente, algumas pessoas chegam a aparentar que adoram a Deus, mas na verdade servem aos ídolos em seus corações. Assim, quem não teme a Deus traz a idolatria no seu íntimo quando prioriza a reputação pessoal, busca o prazer como bem maior, nutre tendências supersticiosas e possui excessivo apego aos bens materiais. Ao contrário dessa postura, a fim de não pecar, somos advertidos a guardar a palavra de Deus no coração. Nós dissemos aqui, né, que idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. E sabe o que tem que ocupar o lugar no nosse coração, irmão? Sabe o que tem que ocupar o nosso coração? É a palavra de Deus. O salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É a palavra de Deus que tem que ocupar todo o nosso coração para que a gente não venha pecar contra Deus. Amém? A Bíblia fala que bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor, na palavra de Deus e na sua lei medita dia e noite, né? Então vamos lá. Último subtópico para nós estarmos encerrando essa lição abençoada para a glória e honra do Senhor, irmãos. Último subtópico, a idolatria sexual. Falamos aqui de várias idolatrias, né? Existe também a idolatria sexual. Vamos lá. A falha no controle dos impulsos sexuais está associada à sensualidade, imoralidade e libertinagem. A concupiscência da carne caracteriza quem é dominado pelo pecado sexual. Não se trata apenas de prática de ato imoral, mas da busca intencional e compulsiva pelo prazer sexual ilícito. É o altar da idolatria sexual edificado no coração. Então, a adoração a Deus é trocada pelo culto ao corpo a fim de satisfazer o ídolo da perversão e da lascívia por meio de pecados. A orientação bíblica para escapar desse mal é a seguinte: vivam no espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Então a questão, irmãos, da idolatria sexual. A Bíblia fala que se nós resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós, né? Mas tem um pecado irmãos, que a Bíblia fala que somos nós é que temos que fugir. E qual é esse pecado? O pecado da imoralidade sexual. A Bíblia fala, né, fugir da prostituição.
Então não podemos bater de frente, não podemos ali querer resistir a algo, não. Nós temos que fugir da aparência do mal, né? Se a gente bater de frente, se a gente querer lutar de igual para igual pro pecado, a gente acaba perdendo, porque a nossa natureza é inclinada para o pecado. Então tem coisas, irmãos, que temos que fugir. A Bíblia fala, se seu olho te faz pecar, arranque-o. Se seu olho direito te faz pecar, arranque e jogue fora. Porque é melhor entrar nos céus, né? Entrar nos céus com o olho, né? É melhor entrar nos céus com o olho do que pro inferno com os dois. Então, se o olho faz pecar, arranque e jogue fora. Claro que Deus não está falando literalmente da gente pegar uma faca e arrancar o nosso olho, né, irmãos? Porque senão não existiria mais ninguém, né, com os dois olhos. Então, o que acontece, irmãos? A Bíblia está falando ali da gente ir na raiz do problema. Se tem algo ali que está nos fazendo pecar, nós temos que cortar. Temos que ser radicais quanto a isso. Não podemos negociar com o pecado. Então a Bíblia fala, se o olho faz pecar, arranque. Se a mão faz pecar, arranque e jogue fora, né? Então, tem coisas que realmente, irmãos, temos que arrancar o mal pela raiz. E a questão da sexualidade também, depravação sexual, é algo que tem aí atingido a humanidade em todas as áreas. Às vezes a pessoa é até evangélica, às vezes a pessoa é até cristã, mas ainda está presa ali na lascívia, na sensualidade e ainda não conseguiu se libertar, né? Então esse é um perigo e é algo também que se torna uma idolatria no nosso coração também. Amém? Então vamos para a conclusão. Creio que já tivemos aí um estudo abençoado, né? Tocamos em vários pontos. E nós vamos agora para a conclusão. A conclusão diz o seguinte: a corrupção da raça humana é o desfecho de sua rebelião à verdade divina. A impiedade e a ausência de retidão resultaram em teorias de autossuficiência em que a criatura se ergue acima de seu Criador. Ao se colocar como medida única de todas as coisas, o homem eleva seu interesse acima da vontade divina. As consequências são a auto-idolatria, a depravação moral, a decadência social e espiritual. Não obstante, a Escritura alerta que a ira divina permanece sobre os que são desobedientes à verdade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Dito tudo isso, essa é a conclusão de tudo, irmãos. Não podemos colocar as nossas vontades, nossos prazeres, nossos anseios acima da vontade de Deus, acima da palavra de Deus e acima da verdade de Deus. Eu posso até achar algo, irmãos. Posso até achar isso e aquilo. Mas eu não posso tomar isso como verdade na minha vida. Porque verdade não é o que eu acho. Verdade é o que a Bíblia ensina. Amém? Então, se nós colocarmos Deus acima de tudo, colocarmos Deus em primeiro lugar e fizermos aquilo que Provérbios 3, versículo 5 ensina, se nós confiarmos em Deus de todo o nosso coração e não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento, viveremos uma vida feliz, viveremos uma vida reta e não nos desviaremos do caminho que o Senhor traçou para todos nós. Amém, irmãos? Glória a Deus! Esse foi o estudo bíblico da palavra do Senhor. Espero que tenha falado ao seu coração, né? Estou aqui com minha revista também. Espero que tenha falado ao seu coração. Esses dias foi um dia meio corrido para nós, foi um dia meio de luta para nós, irmãos. Mudamos de endereço, né? Fomos para um endereço abençoado. Então mexemos, olha só, irmãos. Mexemos com mudança, tivemos que mudar. Aí depois eu e minha esposa arrumando tudo, né? Às vezes a gente pensa, nós não temos muita coisa não, né? Mas na hora que muda é que sabe. Então tivemos que arrumar várias coisas, irmão. Tivemos que arrumar a casa. Tive que pintar outra casa, né? A nossa casa, eu não vendi, alugamos, né? Ali, resolvemos mudar de endereço, um endereço mais tranquilo. Então o que é que acontece? Tive que pintar a casa, tive que arrumar muitas coisas. Aí hoje é que nós tivemos assim, né? Mais um tempo para parar um pouquinho, mas para os irmãos entenderem como a gente se dedica a esse estudo, ainda assim, irmãos, ainda assim eu reservei um tempo para estudar, reservei um tempo para ler a lição, reservamos um tempo para preparar a lição. Os irmãos veem esses slides aí que nós colocamos na tela, é o meu filho, é o Pedro Henrique que prepara tudinho, né? Ele faz a capa dos vídeos, ele posta os vídeos também, minha filha também me ajuda muito, minha esposa, né? Quando meu filho não pode fazer os slides, minha filha faz. Então, irmãos, nós nos dedicamos para trazer esse ensino para você. Então, se você
assiste ao vivo ou vai assistir depois, o que importa é que você ore pelas nossas vidas. Ore pelas nossas vidas, não é fácil, é bastante esforço, mas nós fazemos isso com todo amor, com todo prazer e com todo carinho. Amém? Então nós já vamos encerrar por aqui, porque já passamos um bom tempo aqui, né? Mas Deus falou aos nossos corações. Quero agradecer você que esteve aqui, você que vai estar. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E nunca se esqueça, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.